pessoal, todos bem? Como é que vamos? Nosso convidado já está online. Hoje a gente vai conversar com um grande cirurgião vascular, parceiro aí de muitas jornadas, Dr. Marcelo Melzer Teruquim. Então, o Marcelo é cirurgião vascular, mestre em cirurgia pela URGS, além de um grande cirurgião, um grande ultrassonografista vascular. E vai ser um prazer ter ele com a gente hoje aí, conversando sobre tromboembolismo, que é uma condição que acomete muitas pessoas em uma série de situações e que em algumas situações pode ser de extrema gravidade. Doutor Marcelo Melzer Teruquim, como é que vai, meu caro amigo? Aí, Rafa, tô bem aí? Tá ótimo. Tá dando para ouvir? Ouvindo bem, vendo bem, tudo certo. Maravilha, tamo aí na parceria, meu. Tudo jóia? Tudo bem? Tranquilo, honra para mim, tanta gente ilustre que tu trouxe aí nessas lives aí nessa época de pandemia. Convite para mim foi show. Agradeço aí a distinção. Imagina, eu te agradeço, cara. Realmente agradeço muito ter aceitado. É um super prazer, né? Cara, tu tá exatamente nesse nível de diferenciação aí dos outros que a gente conversou, sem dúvida nenhuma. E aí, então, vamos começar? Tô aí por ti, meu. Pronto para a sabatina? Tranquilo, estamos em casa. Estamos em casa. Para quem não sabe, eu e o Marcelo conversamos aí na mesma época, na mesma instituição, né? Depois, aí, de um bom tempo de vida, migramos, né? Em parte demos continuidade, em parte recomeçamos. E estamos aí, né, Marcelo? Isso aí, cara, estamos aí na luta, né? Estamos na luta. Estou à tua disposição aí da tua turma aí. Vamos lá, então. Bom, Marcelo, acho que uma coisa que é legal a gente começar, já que a gente vai falar sobre tromboembolismo, eu acho que seria interessante a gente diferenciar duas coisas inicialmente, tá? Porque as pessoas, primeiro, aqui a gente tem muitos colegas médicos e colegas da área da saúde, mas temos muitas pessoas também que não são dessa área. Claro. Né? Então, primeiro, acho que a gente diferenciar o que é trombose, o que é embolia. Acho que seria um grande início aí para a gente. Então, assim, para o pessoal entender, vou falar assim para o público em geral, tá? A trombose, ela significa a obstrução, o entupimento de um vaso, seja lá onde ele ocorra, tá? Então, a gente tem basicamente a trombose arterial, que é aquela que causa o infarto, o AVC, geralmente causada por uma placa de colesterol, associada a tabagismo, ao diabetes, a hipertensão e outros fatores. E a gente tem a trombose das veias, a trombose venosa, que é a que a gente vai focar hoje, que é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Tá? Então, isso é a trombose, um coágulo dentro de uma veia, que a gente chama de trombo, né? E esse trombo, em algumas circunstâncias, ele pode se deslocar dessa veia e migrar até o pulmão. Aí a gente vai ter uma complicação da trombose venosa, que seria a embolia pulmonar, tá? Então, a gente tem desde tromboses superficiais, tromboses tranquilas, que a gente chama mais de tromboflebite, que ocorre mais em varizes, alguém que fez alguma medicação na veia, algum sorinho, alguma coisa assim, até as tromboses venosas profundas, que são de maior risco para fazer a embolia pulmonar e que essa pode ocasionar a morte, né?
Então, a embolia pulmonar aí é a obstrução da artéria do pulmão, tá? Causada pela migração. Esse coágulo sai da veia, vai passar por dentro do coração e aí vai atingir a artéria pulmonar e vai causar um infarto pulmonar, que pode ser desde pequeno até um infarto pulmonar maciço, e isso pode até levar a pessoa à morte, tá? Então, acho que para começo de conversa está mais ou menos esclarecido. Está bem esclarecido. Uma coisa que às vezes os pacientes perguntam no consultório, né, pacientes que têm varizes e tal, superficiais, né, pacientes superficiais, se essas tromboses, pequenas tromboses em vasos superficiais, podem ter uma evolução grave de embolia pulmonar. Tá, show de pergunta. Assim, para a gente entender um pouquinho a respeito da trombose venosa e da embolia, um cidadão chamado Rudolf Virchow, lá em 1850 e poucos, era um físico, não um médico, mas naquela época era meio associado as duas coisas. Esse cidadão descreveu a tal da tríade de Virchow, que são três coisas que acontecem, que podem acontecer no corpo da gente e que vão gerar a trombose, que seria o trauma vascular, por exemplo, um acidente de trânsito ou um catéter em uma veia por um tempo determinado com uma medicação que possa causar algum dano nessa veia, então seria o trauma. A outra questão seria a estase, né? A estase quer dizer o sangue ficar meio parado dentro da veia, como em pessoas acamadas, né? E aí nessa questão entra um pouquinho as varizes, porque o fluxo dentro das varizes ele é um fluxo mais lento, porque a veia cresceu, e isso aí pode gerar uma tromboflebite, que diretamente não causa embolia pulmonar, mas a tromboflebite das varizes pode migrar para uma veia principal e acabar dando toda aquela confusão mais grave, né? Então a gente tem que tratar as varizes, tem que tomar uma série de medidas, pelo menos preventivas, para minimizar o risco da tromboflebite, né? E por último, que também é uma coisa importante, dentro daquela tríade, que é o trauma, a estase e a hipercoagulabilidade, que também é uma coisa importante, o sangue grosso, como leigamente o povo chama, que pode ser ocasionado por anticoncepcionais, hormônios, né, reposição hormonal, né, algumas doenças do sangue, que a gente chama de trombofilia, que são a maioria delas de causa genética, ou pacientes com algum tipo de câncer específico. Isso tudo aí pode acabar gerando a hipercoagulabilidade, que é a terceira causa da trombose. Então, aí a gente pode ir dando sequência, que eu acho que está mais ou menos entendido. Perfeito. Então, assim, dentro das causas, né, tem algumas causas que são mais comuns, né, e que a gente pode prever, né, Exato. ou fazer, como a gente chama, né, profilaxia. Então, tem alguns pacientes que perguntam, alguns não entendem, porque quando estão deitados no hospital, tem que tomar injeçãozinha na barriga, né? Ou aquele balãozinho ficar apertando nas pernas e tal. Então, queria que tu colocasse assim, essas principais condições, né, que a gente pode prevenir de uma forma mais natural, ou seja, elas são mais óbvias, porque a questão genética às vezes se descobre, né, ou tanta questão de anticoncepcional também em situações específicas. Mas tem algumas que a gente tem que fazer alguma coisa já para prevenir. Então, se puder colocar... Sim. Assim, por exemplo, o tromboembolismo venoso, ele é de um impacto tão grande que nos Estados Unidos, que é um país onde a pesquisa e os dados, né, têm uma facilidade maior de fluxo, né,
chega a ter entre 600 a 800 mil casos por ano de tromboembolismo venoso, com uma mortalidade que pode alcançar 100 até 150 mil casos por ano. Então, a gente que está aí na linha de frente no hospital, quando a gente vai prescrever a um paciente, não é à toa que o hospital já orienta a gente, né? Quando a gente vai fazer aquela primeira prescrição, já aparece ali. Qual é o risco do seu paciente de ter um tromboembolismo, já para nos lembrar que a gente tem que fazer a prevenção. Então, assim, ó, prevenção. Pacientes acamados, né, que vão gerar aquela tal da estase venosa, eles se movimentam pouco, né? Então, existem uma série de medidas, desde uma dose baixa de anticoagulante, que a gente chama de dose profilática. A gente pode estimular que eles se movimentem durante a internação, isso também em casa, né? Também a meia elástica, se o paciente está inconsciente, a gente pode também ter um sistema que se chama sistema de compressão pneumática intermitente, que são umas almofadinhas que a gente coloca nas panturrilhas, elas vão massageando, o aparelho vai massageando para manter um fluxo, para prevenir a formação de um trombo numa veia, né? Depois, assim, a gente vamos tirar o ambiente hospitalar, vamos botar em casa, né? A gente ter um peso bom, a gente realizar atividade física, né? A gente evitar desnecessariamente o uso de hormônios, né? A gente fazer o tratamento ou o acompanhamento das varizes, porque quanto maiores elas são, maior o risco de acontecer alguma coisa. Então, basicamente, assim, de prevenção, as medidas são essas. Perfeito. Em situações específicas, assim, né? Quando o paciente faz uma trombose importante, né? E que nós estamos falando aí do deslocamento, né? A gente pode ter o que a gente chama de embolia pulmonar, que nós conversamos no início. Uhum. Da embolia pulmonar, a gente pode ter um caso bem menos grave ou casos agudos de evolução gravíssima, né, e rápida. Exato. Quais primeiros, vamos conversar, né, sobre os primeiros sintomas, quais as características e que tipo de tratamento que a gente pode fazer? Maravilha, ótima pergunta. Então, assim, a clínica da trombose venosa, tá? Que ela vai gerar a embolia pulmonar, se a gente conseguir tratar a trombose venosa antes que ela gere a embolia, a gente vai correr na frente e a gente vai diminuir muito o risco de qualquer complicação, e se ela ocorrer, ela vai ser bem menor. Então, a clínica da trombose venosa, ela é uma dor na perna, com inchaço, mudança de coloração, né? Então, uma coisa importante que a gente sempre, para o pessoal que é leigo, é muito difícil a gente ter uma trombose venosa nas duas pernas e que ocorra exatamente as duas coisas nas duas pernas. Então, uma coisa que sempre indica o maior risco de trombose é uma assimetria, uma perna que está normal e uma outra perna que está bem